bora entender então o que que é essa tal de inovação raiz? Vou deixar claro, tá? É muito mais simples e mais impactante. É um caminho direto a resolver um problema real. Ou então descartar, tá bom? Bora lá. Inovação raiz é basicamente focada em problemas reais, tá? Então, sempre quando você está inovando e está buscando resolver um problema concreto, significativo, com impacto direto, que pode ser mensurado, tá bom? Na vida das pessoas, em negócios, numa academia, na ciência, não importa. Ou para sua casa, para o seu cachorro, tá bom? Então, se é um problema real, opa, tem tudo aí para ser uma inovação raiz, que é a inovação que eu acredito, tá? Agora, vamos falar de abordagem prática. Lógico que tem a ver com prática, implementação, né? Tende a ter protótipos, testes, interações, principalmente com quem vai ser impactado. Porque só é inovador se fica mais leve, ou mais duro, ou mais pesado, ou mais bonito, ou vende mais. Então a inovação ela tem que ter algum benefício. Se não é trocar seis por meia dúzia, não rola, tá? Então, falar com quem está sendo impactado, com o cliente, com o usuário, não importa. E tentando ter pequenos ganhos, tá? Para o processo mais ágil. Então, no final das contas, tem que ser simples e eficaz, tá bom? Então, quanto mais simples, mais fácil. Olha que contraponto. Quanto mais simples parecer, aparentemente mais inovador vai ser. Então, se for, puxa, parecer óbvio, que legal, como é que eu vivi a vida inteira sem isso? Puxa, tem uma grande chance de estar impactando de uma forma inovadora, tá bom? Então, economicamente viável, de preferência, tá bom? A inovação ela precisa ser economicamente viável, talvez não para agora, certo? Mas ela tem que ser viável em algum momento, ela tem que ser utilizada em algum momento, tá? Sem complicar demais. É uma das regras bem interessantes. Hoje, nunca se viu tantas inovações na área, né? Na área da usabilidade. Por quê? Porque um exemplo básico é fazer um baita aplicativo para resolver um problema. As pessoas estão cada vez baixando menos aplicativos. Se você precisar de um cadastro prévio, então você tem que pensar em artifícios simplificadores, não que gerem mais complexidade. Então, quando a gente fala então de interação, seja com o usuário, né, a gente pode falar de colaboração e cocriação, né? Então, seja um parceiro ou uma pessoa de um outro setor, isso envolve diretamente o que é uma inovação raiz. E tem que ser sustentável. Lógico, a sustentabilidade ela tem a ver com o impacto ambiental, social e o lucro. Se a gente pensar no triple bottom line, certo? Então a gente pode pensar isso em curto, médio e longo prazo. Mas não se preocupe muito com isso agora, porque é mais fácil ou mais prático do que parece. Agora, a inovação Nutella, que é o outro lado da mesa, aquela inovação de palco, né, parecendo um malabarista, um mágico de circo, né? Ela sempre vai estar o quê? Se você olhar algo que está indo numa tendência momentânea, num hype de mercado, né? No modismo, ou uma tecnologia sem pé nem cabeça, né? Mas é de ponta, né? Então, puxa, é um aplicativo para chamar comida com IA. Ah, pelo amor de Deus, tem que ter muito foco, né? Porque só porque tem IA não pode ser considerado uma grande inovação. Simplesmente está usando um recurso tecnológico. A gente tem que olhar tirando esse lixo, né? Esses cacos da frente, tá? Agora, quando a gente vê que não tem uma necessidade real ou não tem uma aplicabilidade prática, não é uma inovação raiz. E é disso que a gente vai fugir, tá? Para qualquer momento de inovação. Agora, soluções superficiais, totalmente Nutella, tá? Puxa, eu tenho aqui um botão que eu coloco embaixo da mesa e quando eu aperto, sei lá, acende a luz da casa do cachorro se eu tiver com o celular no bolso esquerda. Pelo amor de Deus, não, não é isso, tá? Então isso é totalmente uma inovação que não gera nenhum valor, não é uma inovação raiz. Porque ela não resolve efetivamente um problema. Ela talvez crie um problema, né? A inovação ruim é aquela que você tem que se adaptar para usá-la. Isso não faz sentido, piora a sua vida, certo? Tá. Agora, complexidade ou ostentação. Puxa, eu vou inovar aqui, mas
beleza, vai custar US$ 1 milhão. Sei lá, não importa o que seja. Porque mas tem cliente para isso? Tem. Puxa, mas é uma inovação real? Não sei, porque o preço é preço. Não estou falando que tem que ser barato. Eu estou dizendo que não é uma inovação raiz, algo que é só para ostentar. Não é isso, não é o inovador. Pode ser uma baita estratégia de marketing e está tudo certo e fazer dinheiro é o que há. É isso mesmo. Tem que ser feito. Agora, falar que isso é uma baita inovação, não acho que seja, tá? Agora, tudo que foi inovador, mas está totalmente desconectado ao usuário final, não é uma inovação raiz. Mas calma, eu sou um cientista também, sou acadêmico, né? Eu quero dizer que ah, existem ciências meio, ciência básica, né? Que hoje a gente pode não achar muita aplicabilidade, mas no futuro pode ser usado para ser algo super relevante. Mas a minha sugestão é que, desde o início, a gente pense o que isso pode ser, tá? Não adianta fazer algo que, por fazer, descobrir algo, pesquisar algo e descobrir algo que nitidamente ninguém vai utilizar. Desculpa, isso está gastando tempo de todo mundo, recursos, se for uma universidade, por exemplo, pública, ou um recurso público, uma pesquisa privada, está gastando dinheiro da sociedade para gerar algo que não tem nenhum valor e nem vai ter. Tem que ter algum benefício, nem que seja educacional, tá? Mas se não pensar no usuário final, nem que seja em longo prazo, e pode ser que erre, está tudo certo, né? Ah, inclusive, inovação sem risco não é inovação. Se alguém está te vendendo uma ideia de inovação, um produto com algo, não. Olha, eu vou te fazer inovar e não tem risco nenhum. Sai fora. Não é inovação. A inovação obrigatoriamente tem que ter risco. O risco faz parte de qualquer inovação real, de qualquer inovação raiz. E agora, o que não é raiz? O que é Nutella total? Algo que só pensa no curto prazo. Ganhos rápidos, resoluções rápidas, ou superficiais, ou descartáveis, sem considerar, de novo, sustentabilidade, ou impacto de longo prazo, ou todos os stakeholders envolvidos. Tá? Então, eu quis dar aqui agora esse patamar do que eu chamo de inovação raiz versus Nutella, né, versus a inovação superficial, que isso acho que faz parte do conceito do que eu estou querendo criar. Né? E daqui para frente, potencialmente, a gente vai ter aí um artigo por semana, vídeos gravados, ainda não sei a recorrência, tá? E algumas coisas em rede social de curto duração, né? Talvez o YouTube Shorts, Instagram Reels, mas segue aí que ainda está só começando. Um abraço.